Olá a todos, eu me chamo Micael Amorim e você está no canal do Instituto Cultural Carcarás, aqui de São Luís do Maranhão. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a raiz de nossos problemas, né? Eu estou gravando este pequeno vídeo a pedido do meu amigo Wallace para os meus amigos aí de Imperatriz, né? Lembrando que o vídeo também vai estar disponível em nosso canal no YouTube para que você assista, baixe e divulgue com os seus amigos. Então, desde já eu deixo o meu abraço para o pessoal de Imperatriz e espero em breve poder estar presente aí com vocês, né? Então vamos para o vídeo. Carcará! Muita gente acaba dando muita atenção aos efeitos, às consequências e não às causas e não indo diretamente ao fundo, né? A raiz da coisa. Então, em parte, esse vídeo tenta de forma sumária, né, e sem grandes pretensões, esclarecer um pouco sobre isso, sobre o que de fato é mais importante, qual é o nosso problema principal e por que que o Brasil é um grande brusundangas, como diria aí o Lima Barreto. Muitas das vezes nós nos prendemos às consequências e acabamos por esquecer o que que nos trouxe até aqui, né? A raiz mesma dos nossos problemas, de nossos males. E se nós formos rastrear na própria literatura brasileira, nós vamos ver indícios disso, né? Denúncias feitas pelos nossos maiores escritores. Por exemplo, o conto O Medalhão, do Machado de Assis, ele já mostrava esse total fingimento aí do homem de letras, né? do homem de letras brasileiro. Esse fingimento, essa máscara, onde as pessoas se contentam em parecer o intelectual, onde as pessoas se contentam em parecer e não ser, né? A aparência pela aparência mesma, né? Ou os estudos para ganhar aí visibilidade política, para ganhar aí um lugar de destaque na sociedade e não para conhecer as coisas. Aristóteles dizia que é natural no homem o desejo de conhecer. E se esse desejo ele é natural, né, no homem, ele tem que ser em todo homem, né? Não é verdade? Então, o homem de hoje tem de ter o mesmo desejo pelo conhecimento do homem de outrora, né? E assim sucessivamente, em todas as culturas, em todos os tempos, em todos os hábitos. O problema é que esse conhecer para Aristóteles não era o conhecer para obter algum tipo de vantagem, seja financeira, social, midiática ou qualquer outro tipo de vantagem, era o conhecer pelo conhecer mesmo. Então, quando nós tiramos de vista isso, né, esse fim último do conhecimento, esse fim último da própria filosofia, que, como diria o Miguel Reale, é inútil, né, no sentido de que você não estuda filosofia para alcançar alguma outra coisa, ela tem o seu fim nela mesma. Então, o conhecimento tem o seu fim nele mesmo, né? Você conhece para conhecer, você não conhece para transformar, como queria o Karl Marx. Então, todo tipo de saber teórico que visa apagar a teorética, ele acaba perdendo a sua própria essência, não é verdade? Então, o que Karl Marx fez não é filosofia de forma alguma, é outra coisa, menos filosofia, é o reinado do útil, né? E de certa forma você acaba, quando você perde esse sentido do conhecimento, do estudo, da transcendência, você acaba por prender-se ao materialismo histórico, por prender-se ao útil, né? Ao prático, ao pragmatismo. Isso acontece com a política, por exemplo, né? Quando você pauta todas as suas ações diárias, todas as áreas da tua vida pela luta política partidária, pela campanha política, você está cumprindo a profecia de Napoleão, que dizia que o futuro estava condenado a ser a total politização de tudo. E de fato é isso que nós estamos vendo. Nós vemos aí pessoas talentosíssimas desperdiçando tempo, desperdiçando dinheiro, desperdiçando noites, né, em claro, para acompanhar as notícias políticas do dia, para acompanhar o noticiário. E quando você faz isso, você abandona totalmente a ideia de transcendência, a ideia do saber mesmo. E você acaba tomando as consequências pelas causas, né? Uma prova disso é todo o alarde que se faz ao menor sinal de censura, né? Como se isso fosse impedir, né, uma vida de estudos, uma vida reflexiva, uma vida contemplativa, né? O apóstolo Paulo escreveu as suas cartas na prisão, e até hoje elas estão aí, a espinha dorsal da igreja, da doutrina cristã. O apóstolo São João teve a revelação do Apocalipse preso na ilha de Patmos, por exemplo,
né? Os primeiros cristãos foram todos mártires, todos perseguidos, né? Nós temos também aí Boécio, nós temos Xavier Zubiri, que perseguido pelo governo franquista, trancou-se em casa e durante 20 anos ele não falou nada, ele não reclamou de nada, ele apenas estudou e preparou as suas obras aí de valor inestimável, né? Obras que perduram aí até hoje e vão durar pelos séculos dos séculos. O governo franquista passou, a obra de Xavier Zubiri ficou, né? Então, o Fernando Pessoa dizia que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, buscar criar esse espírito interno, né, esse estado de graça do intelectual, como falava o padre Sertlanges, é o mais principal, né? É o mais importante. Então, a raiz de nossos males é esse desprezo pelas coisas eternas, esse desprezo pelo conhecimento e essa vontade de aparecer, né, movida aí por um forte impulso dinheirista. O brasileiro é um povo muito dinheirista. E isso já está muito claro nas obras do professor Olavo. Ele denuncia e explica, né, pormenores da cultura brasileira, da psique aí da sociedade brasileira, né? Então, se não mudarmos isso, em primeiro lugar, tudo será murro em ponta de faca. Se você achar que apenas mudar os figurões políticos que estão aí, ou os burocratas, você vai resolver esse problema, você está muito enganado. Isso é apenas enxugar gelo, né? A luta política partidária, ela é importante, obviamente. Eu não estou aqui dizendo que não é, né? Todos nós temos de colocar pessoas justas, pessoas honestas, lá para nos representar, né? E varrer a esquerda dos cargos públicos e políticos deste país, né? Principalmente da igreja. Tira o PT do altar. Agora, claro, né? Isso não é mais importante, né? Eleger candidatos, entrar na luta política partidária como se fosse a única coisa que importa, como se isso desse fim último às nossas vidas, que é o problema. Você acaba entrando na roda de samsara, na roda da fortuna, que ela vai girando e acaba te levando de volta para os mesmos problemas. Você vai ficar preso nos mesmos problemas, nas mesmas preocupações, nos mesmos conflitos, dia após dia, noite após noite, semana após semana, indefinidamente. Você vai ficar preso nesse ciclo eterno das coisas mundanas. Isso não vai acabar nunca. Então é necessário que se dê um basta nisso, né? Como está muito em voga hoje o pensamento conservador, muitas pessoas acabam dedicando, né, os seus talentos à causa da luta política, como se ela fosse a mais importante, né? E você acaba se prendendo nisso, nesse círculo infinito, nesse ciclo que vai te comparar a um animal, né? O animal nasce, cresce, reproduz e morre, né? E a luta política, a causa política, ela acaba fazendo com que você nasça, cresça, reproduza, milite e morre. E você não faz mais nada da sua vida. Então é óbvio que temos de ter uma militância conservadora, uma militância política, mas também o sentido de verdade, que é o que garante a própria ideia de liberdade. Nós devemos lembrar que a liberdade não é um valor absoluto, a liberdade não é um princípio, a liberdade só existe porque existe a ideia de verdade, e verdade aqui com V maiúsculo. Então o justpositivismo nega isso, né? Nós vemos aí direitos sendo retirados, direitos inalienáveis até sendo retirados, porque numa democracia liberal, numa democracia moderna, que é apenas uma tirania camuflada, os direitos eles são apenas concedidos, né? Então, se um direito, se não existe mais nada que garanta a sustentabilidade, a sustentação aí do direito humano, além do papel da concessão do burocrata, ele pode ser retirado a qualquer momento, não é verdade? Então, resgatar esse sentido de eternidade, de direito natural, né, de causas eternas, né, de direitos inatos, inclusive, é mais importante do que acompanhar o noticiário do dia, não é verdade? Porque você vai ver as mesmas notícias, você vai ficar com raiva das ações do governo, depois você vai comemorar, depois você vai sair em defesa do governo, e isso aí pelos séculos dos séculos. Isso não é vida, cara. Isso não é vida para ninguém. Então, parar um pouco e criar uma atmosfera solitária, silenciosa, onde você possa analisar com calma os fatos políticos, inclusive os fatos políticos do dia, né? Sem esse conhecimento literário profundo, esse conhecimento intelectual mesmo, sem se tornar um homem de cultura,
você vai interpretar os fatos diários como a maioria interpreta, né? A sua opinião não vai valer mais do que a opinião de um motorista de ônibus, né? Ou de qualquer outra pessoa, que pode estar correto nas suas análises, mas elas são rasas. Elas não vão ao âmago da questão, né? Elas não vão a fundo. E elas se contentam aí em reagir e reagir de forma emocional, óbvio, né? Toda reação ela não é refletida. Você reage porque alguma coisa te impeliu a isso, algum impulso. Então a direita, se ela quer amadurecer, ela precisa parar com isso. E como eu já disse, é importante que se garanta a liberdade, que se lute pelos direitos, só que luta política não é o mesmo que produção intelectual. O Javier Zubir entendeu isso muito bem, e no momento de repressão ele produziu a sua mais alta obra. Mas o mundo hoje está maluco, né? Está degenerado. Pô, o mundo de Atenas também estava na época de Platão, e mesmo assim nós tivemos o nascimento da filosofia. Nós tivemos um dos maiores filósofos que a humanidade já teve a honra de receber, e foi o Platão. Nós tivemos 3 gerações seguidas de grandes filósofos, né? Sócrates, Platão e logo após Aristóteles, em um período de corrupção moral e política extrema. Né? A filosofia de Sócrates começa não à toa com filosofia política e filosofia moral. Porque ele entendia que tinha algo para além dessas discussões. Você precisava ir ao sentido, ao fim último das coisas, à alma humana mesma. Então, no fim das contas, o que importa é isso. A igreja diz que a igreja diz que a alma humana tem 3 inimigos, né? O mundo, o diabo e a carne. O diabo é o acusador, é aquele que coloca na tua cabeça, né, no teu ser, na tua consciência, não o arrependimento sincero, que produz conversão, mas o remorso, que vai produzir tristeza, culpa. Né? O diabo ele te acusa, é para isso que ele serve. Por isso você não deve julgar nunca a sua alma, nem a alma alheia, porque isso é papel do diabo. Você não pode ser o diabo na tua vida nem na vida dos outros. A carne é aquilo que te afeta sensorialmente, é você achar que isso que te afeta sensorialmente é o mais importante, né? Eu lembro que a Bíblia nos diz para não termos medo de quem pode matar o corpo, e sim de quem pode jogar a alma e o corpo no inferno. Então, às vezes, quando nós pensamos que isso que está nos afetando sensorialmente, materialmente é o mais importante, nós estamos caindo aí, nós estamos aí nos rendendo ao inimigo chamado carne. E o que é o mundo? O mundo é o falatório, o mundo das opiniões, o mundo da tagarelice, né? E que é um mundo sem fim, cara. É aquele ciclo, né? Do qual eu falei mais cedo. É um falatório sem fim, um falatório infernal. E às vezes você fica perdido de um lado para outro diante dessas inúmeras vozes. E acaba se perdendo também dentro de si próprio, né? Há várias vozes que habitam a tua cabeça que você não sabe qual é a tua, né? Você fica sem voz de fato. Esse é o perigo muito pior do que uma perseguição externa, né? Então, resumo da ópera, temos que resgatar o sentido daquilo que é mais importante, na ordem da hierarquia das coisas, aquilo que é mais importante. Então, vencendo o mundo, o diabo e a carne, a gente já vai estar num bom caminho, contando sempre com a providência divina. Isso nós não podemos esquecer. Eu acho que em todas as épocas nós temos tribulações, em todas as épocas nós temos censura, desde que o mundo é mundo existem essas coisas, né? E a política vai passando, né? Ditadores vão subindo ao poder, depois nós temos períodos de paz, de regimes democráticos, depois nós voltamos à ditadura novamente, e é esse ciclo que não se acaba. Devemos, obviamente, nos espelhar no governo de Cristo, no reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, para termos uma vida mais confortável aqui na Terra, né? Com valores, com liberdades, com direitos garantidos aí pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pelo direito natural do homem feito à imagem e semelhança de Deus, pela ordem eterna. Mas sabemos que aqui é um vale de lágrimas, então nós vamos sempre ter sofrimentos, nós sempre teremos aflitos, nós sempre teremos pobreza, miséria, e é por isso mesmo que existe a igreja, né? A igreja, os cristãos, está nessa terra para servir de porto seguro para as pessoas que necessitam. Nós estamos aqui para imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E como Ele, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, estar junto aos aflitos, aos condenados, aos miseráveis,
para trazer um pouco de alegria e principalmente para trazer a mensagem da salvação. Então, no fim das contas, tudo que importa é Deus. No fim das contas, tudo que importa é saber em que estado se encontra a tua alma. É buscar recolhimento, é buscar afastar-se um pouco do falatório e encontrar, ainda que no meio da tempestade, ainda que no meio das tribulações, a voz de Deus, que é a mais importante de ser ouvida. E se você não calar, se passar a conviver com o silêncio, dificilmente você vai ouvir a voz do nosso Senhor, que é a voz do que clama no deserto. João Batista estava clamando no deserto porque no templo não se encontrava mais Deus. Então, em meio a tanta corrupção, inclusive no clero, em grave crise na igreja, nós ainda podemos ouvir a voz de Deus, sim. Basta saber nos calar e saber ouvir. É humildade, A verdade só se revela aos corações humildes, não aos corações soberbos. Então é isso, cara. Em suma, é buscar de fato aquilo que faz do ser humano um ser humano, não um animal. Então o noticiário do dia, ele passa, ele é passageiro. Cabe lembrar que Jesus, na tempestade, assim nos narra o Evangelho, estava dormindo. E os discípulos, como nós faríamos, estavam desesperados, pedindo por socorro naquele barco, enquanto nosso Senhor dormia tranquilamente. Então a gente acaba por tomar essas coisas como aquilo que importa. Então a gente acaba tendo demasiado medo e esquecendo de confiar na providência divina, E esse é um erro muito grave que a humanidade comete desde sempre, Que é achar que não há providência. Eu recomendo aqui o romance Os Noivos, do Manzoni, um dos clássicos da literatura italiana. E nele você vai ver todas as tribulações possíveis que um casal de noivos passa para conseguir algo muito simples, que é casar-se. Então eles enfrentam aí o poder massacrante das autoridades, eles enfrentam aí a covardia de membros do clero, mas eles também podem contar com a providência divina, que sempre levanta pessoas para servir de porto seguro, para servirem de porto seguro para essas almas, para aqueles que sofrem. Fica a indicação e com ela eu termino este vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, clique aí em gostei para aumentar o nosso engajamento. Ative as notificações e conheça o nosso trabalho aqui acessando as redes sociais, todas aqui embaixo na descrição. Se de alguma forma você puder colaborar com o Grupo Carcarás financeiramente, o nosso apoio também estará na descrição. Até o próximo vídeo e fui!